Olá, eu sou Sabrina Dalmolin, estamos de volta com o programa Cirurgia Plástica Sem Segredo com o Dr. Pablo Huber. E hoje nós vamos abordar uma pauta que a mulherada tudo aí gosta, está procurando, está muito em alta, que é a abdominoplastia. Doutor, fale um pouquinho sobre a abdominoplastia, a indicação, se existe diferença entre a lipoaspiração e a abdominoplastia, quem são as pessoas que têm a indicação para estar fazendo esse tipo de cirurgia? Olá, Sabrina. É um prazer estar mais uma vez falando aí de um assunto que a gente adora, que é a cirurgia plástica, principalmente falando sobre a abdominoplastia, que é uma das cirurgias plásticas mais realizadas. Então, você me perguntou a respeito, né, de indicação, o que é a cirurgia. A cirurgia de abdominoplastia é retirada, tá, ao tratamento da flacidez na região do abdômen, certo? Geralmente essa flacidez na região do abdômen causa um aspecto bem volumoso e flácido, caído para a região abdominal. Ao contrário do que todo mundo sonha, né, que é ter um abdômen bem firme, bem definido, até um abdômen negativo, algumas pessoas têm uma flacidez abdominal excessiva. O que causa essa flacidez? Na maior parte das vezes, tá, são as gestações. Por isso que a abdominoplastia é uma das cirurgias mais realizadas na plástica. Normalmente, a maioria das mulheres até após uma primeira gestação, conseguem recuperar quase que a totalidade da forma do abdômen de antes da gestação. E geralmente após a segunda gestação se torna cada vez mais difícil pela distensão que há na pele, né? Da região abdominal e também pelo afastamento da musculatura do abdômen. Então, a abdominoplastia é uma cirurgia, tá, que visa o tratamento dessa flacidez. Muitas vezes é confundido com lipoaspiração. Você me perguntou também qual que é a diferença com a lipoaspiração, né? A lipoaspiração é a cirurgia destinada, através de uma cânula com pequenas incisões, certo, a retirar o excesso de gordura de uma determinada região, depósitos indesejáveis de gordura. A abdominoplastia é uma cirurgia que necessita de uma incisão, de uma retirada, tá, de um excesso de pele da região abdominal e também pode ser tratada a musculatura, como na maioria das vezes os músculos retos vão estar afastados, tá, por conta das gestações ou de processo de oscilação excessiva de peso durante a vida. Esses músculos vão estar afastados, piorando essa flacidez, né, causando uma flacidez na musculatura também, e essa musculatura vai ser tratada na abdominoplastia. A lipoaspiração hoje, quase que em 100% das vezes, é associada à abdominoplastia, uma cirurgia chamada lipoabdominoplastia, um conceito novo de abdominoplastia, onde se faz lipoaspiração associado à retirada da pele e ao fechamento do músculo, tá, para dar mais contorno no abdômen. Também a lipoaspiração associada proporcione com que se descole menos o abdômen, tornando a cirurgia um pouco mais segura. Entendi. Bom, quando fala de abdominoplastia, a gente pensa na cicatriz, né? De onde até onde que é feito o corte? Quais são tem a mini abdominoplastia também? Qual é a indicação dela? Se eu posso escolher, eu quero fazer uma mini, eu quero fazer abdômen total? Como que funciona, doutor? Então, a escolha da técnica, ela não vai ser determinada pela paciente, ela vai ser determinada pelo médico após uma análise bem criteriosa, né? Vai ser analisado o grau de flacidez que essa paciente tem. Então, o primeiro ponto, a extensão da cicatriz. Tá? A extensão da cicatriz ela vai ser determinada pelo grau de flacidez que o paciente tem. Então, em pacientes que têm uma flacidez bem intensa na região inferior do abdômen, vão precisar de cicatrizes maiores, alguns até vindo na região dos flancos, e pacientes que têm menos flacidez mais na porção central do abdômen, vão precisar de cicatrizes menores, certo? A mini abdominoplastia, a diferença entre a abdominoplastia convencional e a mini abdominoplastia é que nos casos onde é indicada a mini abdominoplastia, geralmente a paciente tem flacidez mais localizada na porção inferior do abdômen, tá? E isso permite com que seja feita só uma retirada de pele na porção inferior. E, consequentemente, na maioria das vezes, a cicatriz da mini abdominoplastia vai ser menor. Na mini abdominoplastia, como a gente pode ver, a título de comparação, vamos ver a imagem número 2, onde está delineada uma abdominoplastia completa. Então, nesse esquema, tá representado bem como é feita uma abdominoplastia completa. É feita a incisão, que fica dentro da linha do biquíni da paciente mulher ou dentro da linha da sunga do paciente homem, certo? É feito um descolamento da pele até lá em cima, até a região, a porção superior do abdômen, né? O umbigo é solta da pele abdominal e fica fixo na musculatura.
os músculos abdominais são fechados. Depois eu vou mostrar uma imagenzinha ali que é bem interessante sobre a abertura dos músculos e o efeito que isso causa no abdômen, né? E aquela pele de cima do umbigo na abdominoplastia vai ser tracionada até a pele da região pubiana, certo? Vai ser feito um novo buraquinho ali naquele retalho, naquela pele que desceu, e vai ser restaurado o umbigo. Então, vai ficar uma cicatriz lá embaixo e uma cicatriz ao redor do umbigo. Se a gente vê na imagem anterior, essa é uma representação de uma mini abdominoplastia. Então, esse é o caso clássico de uma pessoa que ela tem flacidez só na porção inferior do abdômen, certo? Então, nas duas técnicas, geralmente a gente faz lipoaspiração de definição do abdômen, para deixar o abdômen com forma, não deixar com um aspecto esticado, né? E nesse caso, depois da lipoaspiração, é feita uma retirada de pele da porção infraumbilical, da porção inferior do umbigo, certo? Não tendo uma cicatriz ao redor do umbigo. Nesse caso, não refaz o umbigo, então? Não refaz o umbigo. Geralmente, a cicatriz da mini abdominoplastia é menor. Se a gente observar na imagem 1, então, um ponto bem importante de tratamento da flacidez da região abdominal, tanto na mini abdominoplastia quanto na abdominoplastia convencional, é o tratamento da flacidez muscular. Geralmente, devido às gestações, esses dois músculos que nós temos na porção anterior do abdômen, os músculos retos abdominais, a principal função deles é conter as vísceras abdominais dentro do abdômen, né? Eles acabam se afastando, tá? Por conta do crescimento uterino. E após a gestação, eles não voltam a se encontrar novamente, eles ficam afastados. Os músculos estando afastados, eles perdem um pouco da capacidade de contenção das vísceras, e quando a mulher fica com a barriga relaxada, ela continua com o aspecto de grávida mesmo depois de o neném já ter nascido. Então, é uma queixa bem comum, assim, de pacientes que tiveram o último filho há 5, 6 anos e reclamam que continuam com o aspecto de grávida, né? E tanto na mini abdominoplastia quanto na abdominoplastia convencional, na maioria das vezes a gente aborda isso também, e é feito o fechamento dos músculos reto-abdominais. Isso que chama de diástase? Diastase dos músculos retos, exatamente. Essa é a famosa diastase dos músculos retos. A diferença é que na mini abdominoplastia, como o descolamento é mais limitado e a incisão é um pouco menor, a gente utiliza videocirurgia para fazer o fechamento da musculatura na porção superior do abdômen. Mas no caso tanto da abdominoplastia ou de uma mini abdominoplastia, ela não é indicada só pós-gestação, né? Pessoas pós-bariátricas que perderam muito peso têm essa indicação para tirar, então, o excesso de pele. Exatamente. Os 3 pontos que são tratados na cirurgia hoje a gente chama de lipoabdominoplastia, porque sempre associa lipoaspiração, né? Então, os 3 pontos que são tratados. Primeiro, depósito anormal de gordura, né? É afinado aquele retalho abdominal e é feita uma lipoaspiração de definição também para o abdômen não ficar com aspecto muito reto, muito esticado, né? O excesso de pele e a flacidez muscular. Esse é o tripé do tratamento da flacidez abdominal. E como que é a recuperação dessa cirurgia? Porque ela é um pouco mais, eu acredito, né, que seja um pouco mais invasiva do que só uma lipoaspiração. Porque tem com corte, certeza, né, vai até... Sim, com certeza. Ela é uma cirurgia mais invasiva, ela é mais agressiva, né? Não é uma cirurgia assim, digamos que ela é grave, né? Mas ela exige alguns cuidados diferenciados. Então, os principais cuidados que a paciente tem que ter no começo é com a região da incisão cirúrgica, né? Não sei se você já percebeu, todo mundo quase que faz abdominoplastia, fica um tempo andando mais curvada, né? Então, a gente pede para a paciente não se esticar completamente para preservar aquela área que tem uma certa tensão, aquela pele foi retirada, né? E foi fechada sob tensão. Então, a paciente tem que ter um cuidado adicional nesse sentido no começo. Mas, semanalmente, no pós-operatório, a cada semana é um ganho, né? Ela vai sentindo uma melhora gradativa, vai voltando à vida normal, até que aproximadamente no final do primeiro mês, aí a vida está quase que 90% normal, com um pequeno residual ainda. E um ponto bem importante nos primeiros 2 meses de pós-operatório é que a paciente não faça esforço abdominal excessivo, para não correr o risco de romper aquele reparo que foi feito na musculatura. Então, quando há um esforço corporal excessivo e há o rompimento daquele reparo, fica um abaulamento naquela região, né? Estraga a cirurgia esteticamente, muitas vezes precisa reoperar para corrigir. E falando um pouquinho do pós-operatório ainda, a questão da cicatriz, por ficar aparente, como que funciona a cicatrização, se existem alguns cuidados
para que fique uma cicatriz bonita? Ou vai muito do corpo da pessoa? Tem os fatores genéticos, né, os fatores individuais que vão determinar a qualidade da cicatriz, os fatores técnicos, né, da técnica cirúrgica utilizada e também alguns cuidados. Então, no começo são os curativos, né? O médico coloca os curativos de uma maneira, orienta a paciente a manter. Eu mantenho curativos por 3 semanas com fita microporada. Eu acredito que isso ajuda a prevenir o alargamento. Esse cuidado também de ficar mais fletida ajuda a preservar a área da cicatriz no começo também. E depois a gente segue os cuidados em pacientes com mais tendência ou com maior risco para fazer cicatrização patológica, como queloide, né? Se utiliza até placa de gel de silicone, às vezes alguns creminhos à base de corticoide. Na maioria dos pacientes a gente utiliza um creminho à base de silicone gel e de óleo de rosa mosqueta. O pós não é tão, assim... Não assusta tanto, então. Não. Mas é ficar encurvadinho mesmo. Exatamente, o repouso, né? Esse repouso da musculatura abdominal, que depois de 2 meses é o contrário. Aí, como a paciente ficou aqueles 2 meses cuidando para não fazer força, é comum ter uma certa flacidezinha, que vai surgindo por atrofia do músculo, e aí a gente começa a estimular ela a fazer o contrário, a fazer bastante força com a barriga mesmo para retomar o tônus da musculatura. E depois de quanto tempo para ter um resultado final, assim, realmente? Como qualquer cirurgia plástica, a gente orienta, né, que o resultado final a paciente vai ver depois de 6 meses, mas com 1 mês, 2 meses, já se dá para ter uma noção bem clara de como vai ficar o resultado. Muito interessante, doutor. Bom, atividade física também, então depois de trabalho, depois de alguns 30 dias? Depende da atividade profissional exercida, né? As atividades profissionais que requeiram esforço abdominal, elas vão ter que ser postergadas para depois de 2 meses, né? Mas a atividade física, a atividade profissional mais burocrática, onde o paciente fica mais sentado, né? 10 a 15 dias pode se retornar. E atividade física, com 30 dias a paciente é liberada para caminhadas, e depois de 60 dias é liberada para caminhada, musculação, ciclismo. Claro, ela utilizando o bom senso, né, de iniciar gradativamente, não querer retomar a atividade física na mesma intensidade que se fazia antes da cirurgia. Interessante. Você gostaria de pontuar mais alguma coisa sobre essa nossa pauta, doutor? Mais alguma dúvida? Bem, a abdominoplastia é uma cirurgia, quando bem indicada, né? Nos pacientes tem indicação, é uma cirurgia, uma ferramenta que a gente tem para melhora da região abdominal, que é fantástica, né? É a técnica que nas pessoas que têm flacidez, que indica a cirurgia, ela oferece o melhor resultado, né? Muitas vezes hoje ainda se tem muito tabu, muito estigma quanto à cicatriz. Algumas pacientes têm bastante medo, né? E claro, a questão de ter uma cicatriz que é definitiva é muito pessoal, né? Mas algo que eu costumo falar para minhas pacientes é que a cicatriz é escondida no biquíni, a barriga não, né? Então, na minha opinião, vale muito a pena, né? E homens também podem fazer, né? Podem. Os homens têm feito cada vez mais. Interessante. Então tá. Se for alguma dúvida a respeito de abdominoplastia, pode contactar o doutor pelas redes sociais, né? Que vai deixar aqui embaixo. E semana que vem nós estamos de volta, nas quintas-feiras, às 9 horas. E nosso próximo tema vai ser harmonização facial, que também está muito em alta. E o pessoal, a mulherada gosta muito, né? Sim, com certeza. Então tá, até a próxima, pessoal. Até semana que vem.